Desde crianças até idosos, pessoas das mais variadas idades ao redor do mundo têm a experiência de sonhar, podendo ser algo extremamente simples como um dia comum de sua vida, até algo extremamente fantasioso e impressionante para ser real. Muitos desses sonhos são boas experiências, e algumas pessoas possuem a capacidade de se recordar muito bem sobre o que sonharam, podendo descrever até mesmo detalhes, enquanto outros possuem somente memórias vagas de curtos acontecimentos dentro do mundo dos sonhos. E se eu te dissesse que existe uma tecnologia capaz de capturar imagens em seus sonhos e trazê-las para o mundo real? Eu sou Dark. Sejam bem-vindos ao canal Arquivos Sombrios. E este é o Somnium Dream Viewer. Parabéns pela compra de um Somnium Dream Viewer da Somnium Microtechnologies. Você está prestes a embarcar em uma jornada de descoberta no mais misterioso mundo de todos, o mundo dos seus sonhos. O que é o Somnium Dream Viewer? O Somnium Dream Viewer da Somnium Microtechnologies escaneia seu cérebro enquanto você dorme, registrando e armazenando dados do córtex visual. À esquerda, matriz de eletrodos, e à direita, unidade de controle. Como ele funciona? Passo 1. O usuário vai dormir e tem um sonho. Passo 2. O Dream Viewer registra imagens dos sonhos do córtex visual do usuário. Passo 3. De manhã, as imagens dos sonhos capturadas estão prontas para impressão. Essa foi a descrição do produto Dream Viewer da Somnium. Seguindo no vídeo, eles apresentaram a descrição de um sonho por um de seus clientes. Charles Crawford, de 32 anos. Quando o sonho começou, eu caminhava pela minha cidade natal, mas não havia pessoas nem prédios. Todo o resto, carros, estradas, árvores, ainda estava lá, apenas sem pessoas e sem prédios. A princípio, não sabia dizer exatamente onde estava, mas ao descobrir, lembro-me de sentir uma sensação de admiração pela paisagem que se revelava quando não havia edifícios no caminho, mas também de solidão. Caminhei pelo labirinto de terrenos baldios e ruas, aproximando-me de onde ficava minha casa. No caminho, o sol se pôs e luzes da rua se acenderam. Na escuridão, aproximei-me de minha casa e pude ver à distância que, apesar de todos os outros edifícios terem desaparecido, a minha casa ainda estava lá. E na frente da minha casa, andando no meio da rua, estava um homem. Eu não consegui distinguir suas feições, mas conforme me aproximei, pude ver que parecia que seu corpo era feito de pedaços de jornal azul escuro ou retalhos de tela, dispostos em uma colcha de retalhos. A única característica que pude distinguir foram seus olhos, iluminados como lâmpadas fluorescentes. Apesar de sua aparência estranha, senti uma espécie de afinidade com ele. Ele estendeu a mão para me tocar, e então acordei. Percebam que o vídeo nesse momento fica com um clima extremamente sombrio. E do nada, perguntas e respostas. Por que minhas fotos do Dream Viewer aparecem borradas ou manchadas? O sono mais profundo resulta em imagens de sonhos limpas. Se seus ciclos REM estiverem instáveis, suas imagens do Dream Viewer podem ser afetadas. Por que minhas fotos do Dream Viewer não têm cor? A reprodução do espectro de cores dos impulsos do córtex visual muitas vezes não é exata. Certifique-se de usar o seu Dream Viewer com segurança durante o sono para manter leituras do impulso neural claras. Por que tenho pesadelos? Alguns sonhos desagradáveis são normais. Ao vivenciar um pesadelo, é importante ter em mente que as coisas que você presenciou não são reais. Se você tiver um aumento na frequência de pesadelos, pare de usar o Dream Viewer. Se os pesadelos não pararem depois de você parar de usar o Dream Viewer, ligue para 1-800-DREAMER para falar com um médico de sonhos licenciado para supressores de sonhos. Obrigado! Essa foi uma apresentação da Somnium Microtechnologies. E aqui
se acaba a primeira fita. Em uma vista por cima, foi uma simples apresentação do produto, com seu funcionamento e perguntas frequentes. Mas em alguns momentos, como foi perceptível, tinha algumas mensagens um pouco estranhas para um comercial convencional, afirmando que o usuário teria pesadelos, e posteriormente dizendo que estão presos em sua mente, esperando que você volte. O que isso pode significar? Fita 2. Ação legal. Neste segundo vídeo, é apresentado para nós um aviso. É dito que se você ou alguém que você conhece está sendo diagnosticado com paralisia do sono, terrores noturnos, alucinações de sonho acordados, síndrome de pesadelo permanente ou qualquer distúrbio relacionado a pesadelos em conjunto com o uso do Somnium Dream Viewer ou outros produtos da Somnium Microtechnologies, você pode ter direito a uma compensação financeira. Em seguida, um gráfico é apresentado com o aumento de casos de desordem de sono relacionadas a pesadelos no país através dos anos. É dito também que o uso de dispositivos que afetam o cérebro produzidos pela Somnium Microtechnologies pode ter colocado você em risco, resultando em medo, desespero, ansiedade e pânico. Em alguns casos mais raros, o uso desses dispositivos pode acarretar em sintomas ainda mais sérios para o usuário. Então, um número é mostrado na tela e é disponibilizado para consulta gratuita e obter mais informações sobre como proceder. Após isso, é recomendado no vídeo que o usuário afetado busque ajuda através de medicamentos que tratam de regular sonhos, de imediato, e a tela é cortada para uma propaganda de medicamentos Easy Dose, mas somente por alguns segundos. Easy Dose. Relief from your worst nightmares. Como cães perdidos, eles nos seguiram até em casa, e agora a casa é deles. Uma ferida aberta que nunca será cicatrizada. O que seriam eles? Qual o significado por trás de uma mensagem como essa? Provavelmente tem direta ligação com o início do vídeo, sobre as alucinações de sonhos enquanto acordado. Com isso, os efeitos do Dream Viewer estariam afetando os usuários também na vida real? Fita 3. Dream Locations. Interpretando seus sonhos. Desde que o homem sonha, ele se pergunta: como nossos sonhos se relacionam com a vida desperta? O que pode ser aprendido com eles? Com essa série, apresentaremos a você um método de interpretação de sonhos desenvolvido por pesquisadores da Somnium. Os locais desempenham um papel importante na interpretação dos sonhos. Frequentemente, os sonhos contêm locais da nossa vida cotidiana, mas com a mesma frequência vemos paisagens nascidas da pura fantasia. Parte 1. Locais comuns do mundo real. Neste momento, o vídeo nos apresenta ambientes da vida real que são comuns de aparecerem em sonhos, e dando explicações. O primeiro exemplo é sobre nossas casas, que passamos grande parte do tempo nelas. Então, é comum que apareçam em nossos sonhos, mesmo que às vezes possuam uma geometria diferente. Em seguida vem os céus, afirmando que sonhos em que estamos voando também são comuns. O próximo ambiente é o do trabalho. Por conta de estresse do trabalho, às vezes os problemas que encontramos lá acabam migrando para o mundo dos sonhos. Até aí, sem problema. Até que então... o labirinto. Sentimentos de culpa ou dúvida podem levá-lo ao labirinto. Ver os outros presos com você, marchando em direção ao centro infinito, correndo de seu passado para um futuro incerto. O labirinto prende todos nós. Você já esteve aqui antes, e você estará aqui novamente. Depois disso, novas mensagens misteriosas voltam a nos assombrar. Você sempre esteve aqui. Confrontar os outros no caminho é desencorajado. O labirinto existe dentro de todos nós. Esquecer é um pequeno conforto. Você será observado de cima sempre. O tempo é uma massa sólida de ferro. Sua casa é o ponto central. Coloque as palmas das mãos no metal frio. A doença é seu modo de vida. Apodrecer em um sonho de despertar. Lance sua carne quente em dentes de ferro frio. Você sempre esteve aqui.
E depois de tudo isso, voltamos ao vídeo normalmente, como se nada tivesse acontecido, falando sobre as escolas em nossos sonhos e como são ambientes comuns mesmo após anos de formado. Durante um frame, o título do labirinto muda, aparecendo no seu lugar The Black Iron Prison. Mas o que seria The Black Iron Prison? Essa é uma expressão que surgiu na obra de Philip K. Dick, um renomado escritor de ficção científica. Ele é mencionado em seu livro VALIS, Vast Active Living Intelligence System, publicado em 1981. Black Iron Prison é uma construção artificial que limita a compreensão e a liberdade dos indivíduos, impedindo-os de alcançar seu verdadeiro potencial. Ele argumenta que as forças controladoras por trás desse sistema são poderosas e mantêm as pessoas em um estado de alienação, separadas da sua verdadeira natureza e do conhecimento mais profundo sobre a realidade. O que nos arremete a uma grande similaridade com a alucinação de sonho acordado, deixando o indivíduo à parte da realidade que está vivendo em um mundo em que se trata de uma mistura de realidade e ilusão. Algumas frases ditas nos fazem induzir isso, como: o labirinto existe dentro de todos nós, apodrecer em um sonho de despertar, e você será observado de cima, sempre. Fita 4. Hallucinations. O filme da meia-noite vai retornar após essas mensagens. Antes dessa fita se iniciar, um filme muito estranho estava sendo apresentado ao telespectador. Neste filme, uma criança vai para o quarto de sua mãe logo pela manhã, queixando de ter pesadelos na última noite. Mas sua mãe pede silêncio para a criança, dizendo que seu pai estava dormindo ainda. A imagem que aparece do pai é um grande olho, observando diretamente para o telespectador. Isso certamente tem alguma ligação direta com a mensagem que virá a seguir. Alguém que você ama tem alucinações de sonho acordado? Após essa pergunta, são apresentados relatos de pessoas que sofreram com essas alucinações enquanto acordados. Quando eu dirijo para casa, aquilo me persegue. Quando eu olho para ele, eu consigo sentir suas garras cravarem em meu peito e me devorar. Eu tento não olhar para essa coisa, mas eu sei que está lá. Eu consigo ouvir suas asas batendo mesmo com o barulho do motor do meu carro. Eu consigo sentir essa coisa me observando através das paredes do meu apartamento. Eu vejo a coisa todo dia, em algum lugar no canto do meu olho. Na loja eu vejo deslizar pelo corredor ao virar a esquina. No carro, eu o vejo no reflexo do espelho enrolando em torno do meu encosto de cabeça. Em casa, ouço sua barriga escamosa se arrastando pelo meu telhado, apenas alguns metros acima da minha cama. Meu Deus. Às vezes meu marido tenta me fazer abrir a porta da frente. Ele estará voltando para casa do trabalho, trazendo mantimentos ou tentando ver as crianças novamente. Ele vai gritar, chorar, implorar, até ficar furioso quando eu não responder por horas. Eu não olho mais pelo olho mágico. Eu sei que não é ele. Eu o enterrei no passado. Essas histórias lhe soam familiares? Se você ou um ente querido sofre de alucinações de sonhos acordados, há ajuda. Instalações médicas especiais para aqueles que sofrem de alucinações de sonhos acordados estão disponíveis, sem nenhum custo, em muitas das principais cidades americanas. Essas instalações podem ajudar a prevenir a propagação da doença e o sofrimento que ela traz. Lembre-se, as entidades que você vê não são reais. Eles não podem te machucar enquanto você não acreditar neles. Pedimos que você encaminhe qualquer pessoa que você suspeite estar sofrendo dessas alucinações para este número. Ligue agora para uma consulta gratuita. 1-800-555-DREAM. E então uma mensagem aparece. Não demonstre medo. E após essa mensagem, o vídeo do relato de Carol é exibido.
Fita 5. Evidence Tape. Até o momento, fita de evidência é o maior vídeo disponível. O Bureau Federal de Inteligência Metafísica, FBMI, é a organização que disponibiliza essa fita, em 1986, que foi 2 anos depois da invenção da Dreamviewer e 1 ano depois da ação legal para contingência de danos do Dreamviewer, na fita 2. Estou anotando isso porque, ao meu ver, restam apenas 2 opções. Ou estou ficando louco e preciso ser internado imediatamente, ou as coisas que estou vendo são reais e não tenho certeza do que acontecerá depois. Não tenho certeza a quem recorrer ou se alguém vai acreditar em mim, mas isso parece real. Eu estou com medo, mas eu sei que é real e preciso saber que a pessoa saberá o que está acontecendo, não importa o que aconteça comigo. Eu vou começar do começo. Sempre fui meio recluso. Não por misantropia, apenas prefiro minha própria companhia. Consegui fazer um trabalho freelance de programação que paga as contas, mas também me permite muita liberdade com minha agenda. Sempre fui uma coruja da noite, então normalmente gravitei para um horário noturno e onde nunca precisava me preocupar quando dormia ou acordava. Uma vez livre da tirania do despertador, passei a me interessar por explorar meus sonhos. Eu sempre tive esse interesse, na verdade. Tenho sonhos vívidos com bastante frequência, e eu estava tentando dominar o sonho lúcido. Então, quando ouvi pela primeira vez sobre o dispositivo visualizador de sonhos, encomendei um imediatamente. Sempre me interessei por aparelhos eletrônicos. Tenho certeza que você provavelmente poderia dizer isso pelo fato de estar gravando isso em um gravador de notas e não apenas anotando no papel. Mas entre toda a tecnologia que vi na minha vida, o visualizador de sonhos era algo completamente diferente. Quando chegou pelo correio, eu abri imediatamente. Assisti às fitas com instruções e comecei a usá-lo naquele mesmo dia. Claro, funcionou exatamente como anunciado. Mas comecei a notar algo estranho acontecendo com o tempo. Assim que comecei a usar o visualizador de sonhos, todos os meus sonhos tinham uma estranha corrente oculta. Não era algo que eu pudesse identificar primeiro, mas todos os habitantes dos mundos dos sonhos que visitei pareciam ficar cada vez mais reclusos. Desanimado com o passar do tempo, também achei impossível me perder entre realidade e sonho. De alguma forma, eu sempre me esqueci de verificar a realidade, apesar de ser tão diligente sobre isso no passado. A princípio, esses sintomas eram muito leves e ignoráveis, então continuei usando o aparelho sem pensar muito nisso. No entanto, isso mudou no dia em que tive um sonho em particular. A primeira coisa que me lembro é que estava em uma enorme caverna de gelo azul. Os ventos uivavam ao meu redor e eu podia sentir as rajadas frias contra meu rosto. Eu não estava sozinho. Este homem mais velho e eu estávamos viajando para dentro dessa caverna e logo nos deparamos com uma velha casa congelada no gelo. Trabalhamos para liberar a porta do gelo e a abrimos. Uma vez lá dentro, quebramos alguns móveis de madeira e acendemos o fogo. Perguntei ao homem por que estávamos aqui. Essas foram as primeiras palavras que eu disse a ele. Então ele falou: "Eu não posso escapar daqui, mas você pode, somente se conseguir quebrar o seu destino." Então ele ergueu seu dedo e apontou para o vidro torto da janela. Levantei-me e espiei pelo vidro. Do lado de fora, vi uma porta sombria do outro lado da caverna. A princípio não consegui distinguir uma única característica, apenas uma forma retangular preta, mas enquanto olhava, pude captar mais e mais detalhes em sua presença. Isso me abalou profundamente. Sua moldura consumia toda a minha visão. Era algo que de alguma forma eu sabia que estava lá antes, mas nunca tinha visto de verdade. Sua perspectiva estava errada, seus cantos dobrados para o lado errado. Algo sobre isso estava errado. Eu acordei. Posso me lembrar dos detalhes dos meus sonhos tão bem quanto de qualquer outro, mas quando tentei me lembrar de um único detalhe daquela porta, ela escapou da minha mente, como tentar segurar água corrente em minhas mãos. Eu podia sentir que antes havia detalhes naquela porta, mas agora estava completamente ausente da minha mente. Depois disso, meus sonhos sempre terminavam da mesma forma.
Eu passaria por esse mundo por algum tempo. Nem sempre cavernas bonitas, claro. Poderia ser uma floresta ou uma cidade. Não importava. Mas então, em algum momento, eu olhava para uma parede distante ou para um canto de uma sala e via aquela porta. Mas uma vez que eu visse, eu apenas pararia e olharia lentamente, preenchendo minha visão e minha mente, até que eu acordasse. Não importava se eu usava o Dreamviewer ou não. Eu só teria estes sonhos e sempre veria a porta. Apesar de vê-la sempre, eu nunca poderia me lembrar dela, exceto como uma massa escura e informe de madeira. Era como se houvesse uma porta projetando uma sombra, mas a sombra era tudo o que eu conseguia lembrar dela. E eu temia vê-la. Eu temia até mesmo pensar nisso. Tudo tornou-se horrível. Eu não queria falar com ninguém sobre isso, parecia tão bobo ter medo de algo tão mundano, tão onipresente. Eu não podia simplesmente contar às pessoas sobre algo que mal conseguia explicar para mim mesmo. Outra noite, talvez 2 semanas depois, tive outro sonho. Eu estava em um carro sendo conduzido por uma cidade densa que estava cheia de soldados. O carro era dirigido por alguém que eu conhecia, e eu estava escondido no banco de trás porque essa força militar de ocupação estava me caçando. Por fim, descemos por um beco sinuoso. Saímos do carro e subimos algumas escadas até um pequeno apartamento em um prédio grande e sujo. O cara que me levou até lá e eu nos sentamos em uma mesa à frente de uma mulher mais velha em uma pequena sala com teto alto conduzido por andarelas amarelas que brilhavam como uma eletricidade doentia. Ela nos falou em voz baixa sobre um grupo chamado Filhos de Minos, que havia assumido o controle da cidade. Fazíamos parte de algum tipo de resistência e por um momento lembro-me de ter ouvido esses nomes antes. Essas frases e alguma memória esquecida voltaram para mim. Mas assim que isso aconteceu, ouvimos uma batida na porta no andar de baixo e uma lasca de madeira. Eles me disseram para ir ao telhado e me esconder e me apontaram a saída de incêndio enquanto eles corriam para outra porta. Corri para fora e agarrei aos ásperos degraus de metal da escada em minhas mãos, voando pela estrutura frágil. À medida que os sons de violência ficavam cada vez mais altos atrás de mim, subi na última escada para o telhado. Lá, esperando por mim na extremidade do telhado, estava a porta preta. Dessa vez, porém, não congelei imediatamente ao vê-la. Dei alguns passos hesitantes em direção a ela, e então, ao ouvir gritos e barulhos de botas, escalando, me movi mais rápido. Cheguei à soleira e a presença da porta bloqueou todas as outras sensações da minha mente. Eu mal conseguia ouvir os soldados gritando comigo e preparando suas armas sobre o zumbido de meus ouvidos. Ela me puxou para mais perto para segurar a maçaneta e o metal frio perfurou minha mente. Girei a maçaneta e a rotação ecoou pelo meu corpo e fez meu estômago dar cambalhotas. Eu empurrei-a para frente e caí num abismo espesso e escuro. Devo ter caído por dias, ou pelo menos pareciam dias. Na verdade, poderiam muito bem ter sido semanas. Senti a barreira entre meu corpo e a escuridão se desfazer, como um fio sendo puxado pela minha pele que deixou minha alma se derramar. Meus sentidos tornaram-se distantes e estranhos uns aos outros. Eu podia ver texturas e ondulações no vazio, ouvir ecos distantes e sentir o vento soprar através do que restava da minha forma física. Mas todas essas sensações pareciam estar acontecendo separadamente, como se meu corpo e minha mente estivessem sendo esticados como caramelo através da tapeçaria de caos. Eu existia nesse estado, sendo fundamentalmente quebrado, mas ainda consciente como grãos de areia sendo soprados por uma tempestade de areia negra. E depois de um tempo, tudo simplesmente meio que acabou. Eu me sinto de volta ao meu corpo com uma força de um caminhão batendo em uma parede de tijolos. Eu gritei, forçando o ar para fora de meus pulmões desconhecidos de uma expressão primitiva de terror. Eu engasguei e gritei, meus músculos disparando. Do instinto mais básico me impulsionou para fora da cama e para o chão, onde me debati por alguns momentos, antes de lembrar onde estava e quem eu era. Assim que meus olhos se ajustaram à luz e pude me lembrar como mover meu corpo, verifiquei o calendário do meu computador. Fazia 7 ou 8 horas desde que eu tinha adormecido. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. Isso foi na semana passada, e desde então, eu não tenho dormido. Eu não quero voltar lá. As pílulas de cafeína estão me mantendo acordado bem o suficiente,
Mas minha dor de cabeça está ficando cada vez pior. Eu mal consigo me concentrar. E enquanto olho para minha cama, parte de mim está implorando para deslizar sobre os lençóis e descansar. Mas eu simplesmente não consigo fazê-lo. Eu sei que não posso continuar com isso por muito tempo, mas 3 dias atrás, eu vi com um canto do meu olho, na minha sala. Quando tentei olhar diretamente para ela, desapareceu rapidamente. Mas desde então, tem aparecido cada vez mais. E agora, não desaparece quando olho para ela. Eu posso ver agora. Está na parede mais distante do meu quarto. É como um monólito esculpido no céu escuro como o breu. Eu já posso ver a moldura e a maçaneta. Eu não sei o que vai acontecer. Acho que essa é a única maneira de acabar com isso. Eu tenho que passar de novo. Tenho que passar. Notas finais. Cole Sharp foi dado como desaparecido em 21 de setembro de 1986. Essa fita e o material suplementar foram encontrados em seu apartamento por oficiais do departamento da polícia de Oakland, que então transferiram para a custódia do FBMI. Cole Sharp atualmente continua desaparecido. O final desse relato seria a prova da influência do Dreamviewer na vida real? É uma experiência de alucinação de sonho acordado ou de fato é real? Após a aparição da porta de seus sonhos em seu quarto, Cole Sharp nunca mais foi visto por ninguém. Fazendo uma análise ao tape da prisão de ferro preto, a mesma impede que a vítima identifique através de alucinações, da mesma maneira que a porta sombria não se revelou para Cole. Seria a porta das alucinações de Cole a prisão de ferro preto? Em seu sonho na cabana de gelo com o homem velho, ao apontar para a porta, ele diz que só poderia escapar quebrando seu próprio destino. Tentando entender do que se trata a porta sombria, os pesadelos teriam fim. Então, estar sempre distante de Cole e proporcionar todo este medo a ele somente ao se aproximar dela, seria o suficiente para deixá-lo longe de quebrar seu destino. E qual é o grande significado de tudo isso? Até o momento, somente teorias. Não temos muitas informações ainda sobre a porta sombria, alucinações enquanto acordado e sobre a prisão de ferro preto. Outra informação interessante sobre o último sonho de Cole Sharp é que o grupo de militares chamado de Filhos de Mina é uma referência direta ao rei de Creta, Minos, da mitologia grega. Um labirinto para Minos foi construído por Daedalus para conter o Minotauro, resultado de uma relação entre Pasífae, esposa de Minos, e um touro dado a Minos por Poseidon. Como podemos perceber, o labirinto do Minotauro tem uma grande semelhança com o labirinto que nos foi apresentado anteriormente. Então, aparentemente, de alguma forma, essas informações estão conectadas. Fita 6. Interlude. Esse vídeo é bem curto e aparentemente simples. Se trata somente de uma pessoa caminhando em um lugar parecido com um labirinto, sendo uma provável alusão às tapes anteriores. No final do vídeo, por um frame, uma mensagem é exposta. Isso se trata de uma cifra afim, que é um tipo de cifra de substituição na qual cada letra do alfabeto é mapeada para outra letra usando uma função matemática afim. Após a tradução da cifra, essa é a mensagem do vídeo. Somnium Microtechnologies, Robert Fowler, Samantha Ingram, Anfásia Vlasova, Mariela Estrada. Qual o significado por trás desses 4 nomes? Fita 7. Orientation. A third of our lives are spent sleeping, and we rarely remember our dreams long after we wake. Some say that our dreams hold the secrets to living our best lives. One revolutionary company is looking to take us there,
and beyond. As we explore the new world of the 1980s, technological possibilities are opening themselves to us everywhere in the fields of transportation, automation, computers, and more. O vídeo de orientação prossegue nos contando sobre a Somnium e a importância dos sonhos em nossa vida, afirmando que, assim como alcançamos a Lua, podemos alcançar uma compreensão mais elevada de nós mesmos por meio da análise do maior mistério de nosso cérebro, os nossos sonhos. Somnium Microtechnologies, incorporated in 1981, is poised to take the world by storm. But who is behind these amazing advances? The brains behind Somnium Microtechnologies are the neuroscience whiz kids of Five Labs. Five Labs was founded in 1975, named for its four founders. These four individuals started Five Labs to pursue their dreams of studying dreams. With government funding from the FBMI, Five Labs was able to make significant breakthroughs in dream imaging. As soon as the first images of dreams were developed, these scientists knew that this technology was meant to be shared with the world, and thus, the Somnium Microtechnologies company was born. Somnium's flagship consumer product, the Dreamviewer, is still in early stages of development. That's why we need your expertise, determination, and skill to make this dream a reality. Fazendo uma pequena parada, podemos notar algo. Os nomes dos fundadores da Five Labs já nos foram apresentados pela tradução da cifra afim na tape anterior, sendo eles Robert Fowler, Samantha Ingram, Anfásia Vlasova, Mariela Estrada e... um outro nome? O nome que ali está escrito é Ivan Ingram. Por que tentaram esconder essa pessoa entre os criadores da Five Labs? Ivan tem o mesmo sobrenome de Samantha. Qual a relação dessas duas pessoas? O vídeo segue com precauções que os funcionários da Somnium precisam ter para trabalharem como segurança. Alguns pontos são curiosos, como de que é preciso manter as luzes sempre acesas e que os funcionários precisam estar fora do prédio do campus até as 9h30 da noite. Andar sozinho pelo escritório também não é permitido. Você sempre precisará estar acompanhado de alguém para se locomover por lá, independente de onde quiser ir. É dito também que qualquer coisa estranha que você ver, é necessário que entre em contato imediatamente com o responsável pela segurança do prédio do piso. Não importa o quão benigno pareça o que você viu, você precisará informar os responsáveis do local que verá se a evacuação é necessária. Qual o sentido de todo esse cuidado? O que seria tão perigoso a ponto de causar uma evacuação urgente do local? Em seguida, algo estranho acontece. Em nossa planilha, selecione a imagem em cada conjunto que não pertence. Obrigado por assistir. Sua aventura trabalhando na Somnium Microtechnologies começa hoje. Seu supervisor agora o direcionará para sua próxima atividade de treinamento. Bom, acho que vocês perceberam que o que vocês presenciaram não é algo normal. No final do último set aparece um corpo sem olhos com a boca e tórax abertos, já em decomposição. Tive até que censurar a imagem. E qual é o intuito disso tudo?
Considerando que isso seja um vídeo destinado a futuros trabalhadores da Somnium Microtechnologies, esses vídeos podem ser para ver se o funcionário é capaz de distinguir a realidade de alucinações de sonhos acordados, o que seria algo essencial para trabalhar na Somnium. Fita 8. Nesnavka. Essa fita, Nesnavka, é a mais diferente de todas até o momento, e a que parece ser mais desconexa com a história. Em 1876, o arquiteto Jean-Pierre Albosset foi contratado para projetar uma prisão a ser construída na costa perto da cidade de New Faribault. Como fazia em muitos desses projetos, Albosset viajou até o local para pesquisar o terreno e passou a noite acampando sobre as estrelas para conectar-se ao local. Conta-se que naquela noite, ele sonhou com corredores extensos em espiral, com ondas quebrando aos pés de estrelas meio submersas, salas entrelaçadas de ferro e pedra. Quando acordou, começou a projetar a prisão que se chamaria Nesnavka. Após sua conclusão em 1884, Nesnavka abrigaria 999 prisioneiros em celas de segurança máxima. Tomando emprestado elementos do conceito panóptico, Nesnavka era um espaço no qual os prisioneiros sabiam que estavam sempre potencialmente sob vigilância, mas não sabiam de que maneira. Era um espaço fora da vida. Em nenhum lugar daquele lugar havia um espelho para ver seu reflexo, para lembrá-lo de sua própria humanidade. Nem as luzes pareciam lançar sombras. Nós éramos como fantasmas lá dentro. Eu terminava meus turnos e ia para casa sem conseguir lembrar o que tinha feito. Para falar a verdade, eu não conseguia lembrar. Henry Solomon, guarda de Nesnavka, em 1889. Dentro da prisão parecia esmagador, como um peso de ferro pressionando meu corpo. Muitas vezes esquecia se era guarda ou prisioneiro. Minhas percepções se tornaram tão espiraldas e distorcidas quanto aqueles corredores molhados. A prisão era do tamanho do mundo, ou melhor, ela era o mundo. Bradley Soule, guarda de Nesnavka, 1889. Nossos horários mudavam por acaso, como se o próprio tempo estivesse sendo reorganizado. As paredes de pedra daquele lugar deveriam representar ordem e padrão, mas se tornaram símbolos do caos. Era como estar em um sonho. Todos os homens estavam perdidos naquele lugar. Albert Bremen, guarda de Nesnavka, em 1889. O próprio Albosset se recusou a comentar sobre o projeto e viveu sozinho em exílio autoimposto em uma pequena cidade em Chicago. Albosset morreu em 23 de novembro de 1890. Naquela mesma noite, Nesnavka queimou até o chão em um incêndio misterioso, matando todos os prisioneiros e funcionários lá dentro. Análises posteriores de documentos relativos ao prédio revelariam a falta de uma cozinha, entre vários outros notáveis faltas de infraestrutura. O local seria posteriormente removido dos registros históricos e reconstruído. No final da fita, abaixo, é possível perceber que duas pessoas, Arnold Davis e Beth, estão conversando em uma espécie de chat sobre a prisão de Nesnavka. Ok, vamos lá, o que é isso? De jeito nenhum isso é real. O quê? Encontrei a fita nos antigos arquivos históricos da sociedade. Você acha que eles estão mentindo ou algo assim? Não estão mentindo, é apenas alguma ficção, é como a Atlântida. Platão acabou inventando a Atlântida como uma peça e agora as pessoas pensam que é como um verdadeiro continente perdido ou algo assim. Quero dizer, estou vendo muitas evidências corroborantes de que era real. Isso foi, 100 anos atrás? Acho que vale a pena pesquisar. Ok, mas não vamos muito longe nessa tangente. Acho que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mesmo que essas histórias sejam embelezadas, há algo aqui. De jeito nenhum havia um edifício tão grande de que estava completamente coberto assim. É isso que eu estou dizendo. Ficção com F maiúsculo. Não faça pontos pra mim, porque você sabe que eu tô certo. Ok, estou desconectando. Boa noite. Não deixe a prisão fantasma assustadora pegar você.
Boa noite. Fita 9. FBMI Conspiracy. Episódio 4 de Conspirações Reais. A morte de Leonard Lang. Por Arnold D. Enigma. Observe o nome de quem fez o upload. Provavelmente estamos lidando com Arnold Davis, do chat da fita anterior. O Bureau Federal de Inteligência Metafísica, FBMI, foi estabelecido em 1946. A missão declarada do FBMI era proteger o povo americano das ameaças paranormais. A missão secundária era aprender a lidar com essas ameaças em nosso próprio benefício. O Pentagrama, sede do FBMI em Richmond, Virgínia. Diretores do FBMI: William Reich, Jacob Castle, Martin Webb, Flynn Fincher, Samuel Mann, Leonard Lang. O FBMI mantinha interesse no estudo dos sonhos desde a década de 60. Em 1975, o FBMI assinou um contrato com a Five Labs, 4 pesquisadores que estavam na vanguarda da pesquisa dos sonhos. Logo após o término do contrato em 1980, os pesquisadores formaram uma corporação para continuar seu trabalho. A Five Labs se tornou a Somnium Microtechnologies. O FBMI não respondeu oficialmente, mas fontes dentro da Somnium afirmaram que não havia mais desejo de trabalhar para o governo. Obviamente preferimos que estivesse trabalhando para nós, mas eles não ouviram a razão, disse Leonard Lang. Sem uma base legal para impedir que Somnium continuasse suas pesquisas de forma independente, o FBMI os vigiava e intimidava constantemente. O fundador da Somnium, Dr. Robert Fowler, declarou em um memorando a um colega de que o FBMI estava tentando obter sua nova tecnologia de imagem de sonho a qualquer custo. Em novembro de 1980, uma equipe de 3 indivíduos foi detida pela segurança do campo de pesquisa da Somnium enquanto tentava fotografar documentos privados e colocar escutas telefônicas. Os 3 foram presos e posteriormente considerados contratados pelo FBMI. Os indivíduos são M. Lloyd, J. Powell e S. Parker. Depois de serem presos, os 3 assaltantes desenvolveram alucinações graves e delírios compartilhados nas semanas seguintes. Esses delírios supostamente envolveram um 4º ladrão na equipe. Ambos, a Somnium e o FBMI, negaram a existência de um 4º ladrão. Ainda tenho sonhos sobre aquele laboratório, em correr sozinho por aqueles corredores. Por que tivemos que entrar lá? Por que ele teve que abrir aquela porta? Sam Parker. Abrir aquela porta? Sam Parker teria passado pela mesma experiência que Cole Sharp? As condições mentais dos assaltantes nunca puderam ser ligadas à Somnium. Todo o incidente recebeu pouca atenção da mídia e foi rapidamente encoberto por ambos os grupos. Em dezembro de 1980, transcrições gravadas de reuniões revelaram que toda a diretoria do FBMI havia começado a reclamar de pesadelos constantes. Em 21 de dezembro, o Dr. Robert Fowler foi convocado pelo diretor do FBMI, Leonard Lang, para uma reunião privada em sua casa em Richmond. Nenhuma transcrição dessa reunião foi feita, mas com base no diário pessoal de Lang, ele perguntou a Fowler se ele estava por trás dos pesadelos e se eles poderiam ser interrompidos. Fowler saiu sem dar uma resposta, e no dia seguinte, Leonard Lang foi encontrado morto em seu sótão. Robert Fowler negou ter comparecido à reunião. Várias testemunhas confirmam o álibi de Fowler. Ele não saía do campo de pesquisa da Somnium em New Faribault há semanas. As imagens de segurança não mostraram nenhum sinal de intruso entrando na casa de Leonard Lang. Os investigadores rapidamente consideraram um caso de suicídio, apesar do vazamento de registros de autópsia indicando uma destruição total da coluna vertebral.
Lang recebeu um funeral de caixão fechado. Após a conclusão da investigação sobre a morte de Lang, o FBMI desistiu de examinar a Somnium Microtechnologies. A diretora da FBMI, Anne Boyle, foi empossada em janeiro de 1981. Como o produto comercial da Somnium, o Dreamviewer, está programado para ser lançado ainda este ano, essa história ainda está em desenvolvimento. Fique atento a este canal de compartilhamento de vídeos para episódios futuros. Espalhe a verdade. Bom, acredito que com isso exposto, Arnold Davis tentou deixar claro que, mesmo sem ter dito claramente, Robert Fowler possui envolvimento direto com estes sonhos estranhos que acometeram os diretores da FBMI, e também possui alguma espécie de envolvimento na morte de Leonard Lang. Aparentemente é verdade que Fowler não deixou o campo de pesquisa da Somnium em New Faribault. Então, como ele teve envolvimento direto com esses ocorridos? Precisamos nos atentar de que experiências desagradáveis com ilusões e sonhos são efeitos comuns pelo uso de produtos da Somnium Microtechnologies, e provavelmente a alucinação de sonho acordado foi o que causou a morte de Leonard Lang. Provavelmente a alucinação que Leonard Lang teve foi de ter visto Robert Fowler, já que o verdadeiro Robert sequer saiu do campus de pesquisa. E qual seria a explicação para a alucinação coletiva dos 3 assaltantes da Somnium? Possivelmente, vamos chegar próximos da resposta após a próxima fita. Fita 10. Neurocon. There you go. This is one of the great things you see happen. Neurocon, Conferência Acadêmica em Neurologia e Pesquisa Neurotecnológica. O próximo apresentador, Dr. Robert Fowler. Significant activity is observed throughout neural structures during dreams. Visual imagery is generated through the same mechanisms that form images in waking perception. Our research has mapped these pathways through various techniques, including waking perception comparison, neural impulse backscatter mapping, and the Lopez-Wagner optical inventory. These breakthroughs are undoubtedly quite significant and form the backbone of our dream imaging technique, but this is barely scratching the surface of what we hope to achieve. Our currently available technology, EEG monitoring, magnetic resonance imaging, is too slow and imprecise to accurately measure the neural signals that we need to access. Our medical technology research team, Mrs. Ingram and her husband, are making tremendous strides in neural imaging that let us view with great accuracy and non-invasively not only cerebral blood flow, but neural voltage across many areas of the brain. This technology is behind the newest iteration of our scanning hardware. Merely viewing dreams is all well and good. What we're trying to achieve is real, actual understanding of where dreams come from. That is our next step. The unconscious leads through dreams to perception, which leads to the conscious. We plan to follow this river upstream, into dreams, into memories, into whatever mysteries await us there. Our studies into this field have been primarily concerned with dream synchronicity, by having several test subjects begin dreaming together and not just monitoring their brain waves, but amplifying waves that are found within multiple subjects and propagating them through the other subjects. We have been able to produce astonishing results. Building off of these tests, we've shown that amplifying certain neural wave vectors allows for on-demand recreation of specific dreams. We aren't yet sure of the true potentials for this discovery, but every day we are taking our research further than ever before. As we continue upstream, where this river will take us, we do not know. But the current we are pushing against is one that we humans have pushed against for our entire existence. I know some detractors of our work have said that this pursuit is misguided,
There are some things that man was not meant to know. But is it not in the nature of man to follow his dreams? E é aqui que talvez possamos ter encontrado a explicação das alucinações coletivas dos assaltantes da Somnium. O Dr. Fowler diz que estes estudos têm se preocupado com a sincronicidade dos sonhos, fazendo com que cobaias sonhassem juntas, amplificando as ondas encontradas em várias cobaias e as propagando através de outras cobaias. Este foi o motivo das alucinações coletivas dos assaltantes. Os 3 foram utilizados de cobaias pela Somnium Microtechnologies, a ponto de até mesmo acreditarem que existia um 4º assaltante, que não passava de uma alucinação coletiva. Outras coisas que podemos destacar é que nos é revelado que Ivan Ingram, na verdade, é marido de Samantha Ingram. Mas qual o motivo de, anteriormente, tentarem esconder o envolvimento de Ivan nos desenvolvimentos da Somnium Microtechnologies? Durante um slide da apresentação de Dr. Fowler, quando ele diz sobre os amplificadores de ondas neurais, podemos ver que, utilizando certos vetores de ondas neurais, seria possível a recriação de sonhos específicos. Mas algo nos chama atenção. Dark City, Cidade Sombria, sonhada por Charles Crawford. Ice Caves, Cavernas Geladas, sonhadas por Cole Sharp. Hedge Maze, Labirinto de Cerca Viva, que provavelmente se trata da fita de interlúdio, em que alguém caminha sobre um labirinto. Tudo isso, desde o começo, foi controlado intencionalmente pela Somnium Microtechnologies. Recapitulando. Na primeira fita nos foi apresentado o Dreamviewer da Somnium, com instruções de seu funcionamento. Conhecemos o primeiro sonho da fita, o de Charles Crawford, com a cidade sombria e o ser com olhos azuis luminosos com seu corpo feito com remendos de jornal. Na segunda fita, recebemos um aviso sobre os perigos e efeitos do uso do Dreamviewer, sendo mencionada aqui a alucinação de sonho acordado. Na fita 3, somos introduzidos aos locais mais recorrentes dos sonhos, sendo em casas, céus, escolas e o labirinto, junto com o conceito da prisão de ferro preto. Na fita 4, conhecemos diferentes casos de alucinações de sonho acordado, como o caso de Carol e seu marido, com um vídeo no final da sua alucinação. Na quinta fita, tivemos acesso ao relato de Cole Sharp sobre a Porta Sombria e seu desaparecimento misterioso após o relato. A fita 6, Interlúdio, se trata de uma pessoa caminhando pelo labirinto, com a cifra afim que nos revela o nome dos criadores da Five Labs. A sétima fita, Orientação, nos explica dos cuidados necessários para se trabalhar na Somnium Microtechnologies, além daquele estranho teste de identificação de imagens. A oitava fita é a descrição da prisão de Nesnavka, com relatos de antigos trabalhadores e uma conversa misteriosa entre Beth e Arnold. A fita 9 é um vídeo criado por Arnold, descrevendo as relações entre a FBMI e a Somnium, com a misteriosa morte de Leonard Lang e o suposto envolvimento de Robert Fowler em todos esses acontecimentos. E por fim, a fita 10 se trata da Neurocon, com a palestra de Robert Fowler, nos revelando informações sobre Samantha e Ivan Ingram, além das possíveis causas de diversas alucinações de sonho acordado ao longo do vídeo. Até o momento o que temos é isso. O canal Somnium Dreamviewer ainda é ativo. Seu último upload é de 4 meses atrás, dizendo que ainda em 2023 teremos novas atualizações sobre a Somnium Microtechnologies. No final das contas, algumas perguntas ficam no ar. O que é aquela porta sombria? Qual sua relação com a prisão de ferro preto? Qual o significado da discussão de Beth e Arnold sobre a prisão de Nesnavka? E afinal, qual a relação de Nesnavka com todos os acontecimentos de alucinações e sonhos? Somnium e Nesnavka são de New Firebolt, mas além disso, existe alguma conexão real entre ambos? E a grande pergunta que fica é: de onde vêm os sonhos?